Raniel, a gente pode ir colocando aí a decisão do ministro, né? E a argumentação da Polícia Federal. Pois não, Raniel? Exatamente, Amadeu. São 4 documentos aí que a gente teve a quebra de sigilo que embasaram essa decisão de hoje, dessa operação. E a principal fonte da Polícia Federal foi exatamente a revelação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que responde em liberdade, mas continua investigado, e ele dá detalhes ali de como reuniões, inclusive, aconteceram. A Polícia Federal tem até uma gravação de uma reunião que aconteceu no dia 5, que era exatamente para tentar ali arquitetar uma tentativa de golpe. E Mauro Cid dá detalhes que, inclusive, o ex-presidente da República, ele editou esse decreto, esse documento, nessa tentativa de permanecer no poder. A gente tem um trecho exato da transcrição do documento em que ele fala que Bolsonaro foi quem deu essa ordem. Vamos ver. Tem um trecho aí, Nájila? Temos, Nájila? Vai explicando aí, Raniel, enquanto a gente procura aqui o trecho exato em que... Olha aí, ó. Não, esse aí não. Esse aí já é da reunião do dia 22 de julho, ó. Esse aí é outra... outro... Peraí, só um pouquinho. Esse é o trecho da representação da Polícia Federal. Eu posso até ler aqui para vocês. Leia, por favor, A Polícia Federal diz o seguinte, Amadeu: após a apresentação da nova minuta modificada, Jair Bolsonaro teria concordado com os termos ajustados e convocado uma reunião com os comandantes das forças militares para apresentar a minuta e pressioná-los a aderirem ao golpe do Estado, ao golpe de Estado. Esse foi um trecho com base na investigação da Polícia Federal e também, principalmente, na delação de Mauro Cid, que Bolsonaro teria, inclusive, ali com as próprias digitais, interferido nessa minuta de golpe e até chamou os comandantes das Forças Armadas. A gente tem até um print aí, recente, de uma conversa nos grupos em que o Augusto Heleno, que era o ministro responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional, pressiona o general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, que foi o que não mostrou ali nenhuma simpatia para esse golpe que eles estavam tentando tramar, mas quem mostrou total simpatia, inclusive nesses documentos também, que foram quebrados o sigilo agora há pouco, Alexandre de Moraes descreve que o almirante, que era o comandante da Marinha, Garnier Santos, esse sim colocou as tropas à disposição de um possível golpe. Ari, se você puder, tem cartela que fica mais, dessa distância aí é difícil para a gente entender. Tem a cartela aí da fala do Braga Neto com o Ailton. Eu quero só informar, abre aqui, por favor, que o João Carvalho já está com a gente. Olá, João, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amadeu, Cíntia, Raniel e a Poliana aqui, e o Ari lá nos estúdios luxuosos da Rádio Jornal. Isso aí. Vamos lá, então, com a conversa do Braga Neto com o Ailton Barros, que é um militar, ex-militar, que foi candidato a deputado estadual pelo PL em 22. Olha aí, Ari. Ailton Barros, não, então, vamos continuar na pressão. Se isso confirmar, vamos oferecer a cabeça deles aos leões. Braga Neto, oferece a cabeça dele, cagão, em frente à residência do general Freire Gomes agora. Bem, esses eram os termos utilizados por eles. Sim. Põe de novo aí o print, porque isso está disponibilizado na decisão aí do Moraes. E o print é revelador de como tudo isso era urdido. Esse print é depois da eleição, correto, Raniel? Exatamente, Amadeu. Essa conversa já foi depois que o resultado das urnas tinha sido, né, ali revelado. 5 de novembro. Exatamente, 5 de novembro. E tem até...
eu já ia falar sobre uma outra fala também do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que a gente destacou no documento, Amadeu, que chama a atenção porque ele fala sobre, exatamente, nós vamos esperar chegar a 23, 24, e aí ele pressiona novamente Paulo Sérgio Nogueira. Volta aqui, por favor. Vamos esclarecer. 5 de novembro, depois da eleição, tem essa pressão e essas conversas que levaram ao 8 de janeiro. Porém, no dia 22 de julho, meses antes da eleição, houve uma reunião secreta entre Bolsonaro e seus principais ministros militares, que é a manchete aí da Ranieri. Isso também está disponibilizado nessa peça. Inclusive, foi o Mauro Cid que pegou o vídeo, né, dessa reunião secreta e entregou para a Polícia Federal. Vamos ver aí a manchete da Ranieri sobre esta reunião em que eles trataram sobre a possibilidade de tropas na rua, muito exaltados, o presidente Bolsonaro e o general Heleno. Olha aí, Ari. Polícia Federal tem vídeo de reunião secreta em que Bolsonaro e militares falam em botar a tropa na rua. Lembrando essa reunião secreta de julho, meses antes da eleição. E vamos então ao trecho em que o presidente Bolsonaro se dirige aos ministros que estavam com ele nessa reunião, Ari. Olha aí a cartela. Nós vamos esperar chegar a 23, 24, para si... Aí ele diz o palavrão, né? Para si, F. Depois perguntar, por que não tomei providências lá atrás? E não é providência de força, não. Aí ele diz outro palavrão. Não é dar tiro, ô Paulo Sérgio. Sérgio, general Paulo Sérgio, que era... o comandante do Exército. Comandante do Exército na época. Isso. Não é dar tiro, ô Paulo Sérgio. Vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso. Aí diz outro palavrão, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Repito, a polícia tem em vídeo esta reunião. E vamos destacar agora trechos do general Augusto Heleno, então, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Olha o que Heleno falou nessa reunião, Ari. Não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver de ser feito, tem de ser feito antes das eleições. Se tiver de dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Augusto Heleno, ministro do GSI à época, nessa reunião de 22 de julho, que foi gravada. Pois não, Ranieri? Pois é, nessa reunião também, Amadeu, estavam exatamente os ministros, os ex-ministros, que foram alvos dessa operação de hoje. Anderson Torres, que era o ministro da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, comandante do Exército na época, Walter Braga Neto, que era o ministro da Defesa, e Augusto Heleno, que também propôs o golpe, como vocês puderam observar nessa transcrição. Como você falou, essa reunião foi gravada, que a informação que foi no dia 5 de julho, ela foi gravada e que a Polícia Federal está analisando, inclusive na casa do Anderson Torres também, eles apreenderam 2 HDs externos, que eles vão periciar agora, nesses próximos dias, e que a expectativa nesse momento, nos bastidores aqui em Brasília, né, há uma expectativa para a liberação desse vídeo, dessas imagens, né, que mostram de fato essa reunião que seria para tentar armar esse golpe. Bom, vamos lá, são os 2 pontos que são mais relevantes. Esta reunião e estas conversas depois da eleição, já com Lula eleito presidente. Uma reunião meses antes, propondo não ter eleição, é um golpe. E a outra propondo
a destituição de ministros, a prisão de ministros das Cortes Superiores, do presidente do Senado e uma virada de mesa. Então, eu quero agora ouvi-los, os jogadores, porque já tem um ano do 8 de janeiro, mais de um ano, e se dizia, só estão os bagrinhos, só os pequenos que a polícia alcançou, o STF alcançou, o Ministério Público ainda não chegou nos que organizavam tal. Imagino eu que é porque a polícia estava coletando, juntando essas provas, Ari. Amadeu, tinha de chegar. Foi com atraso, porque há mais de um ano que aconteceu e diante de uma tentativa de solapar a democracia no Brasil, nós que somos democratas, a gente quer uma resposta rápida, mas tudo a seu tempo. Agora, o que é preciso que você entenda? A gente não está falando mais de uma massa de manobra vandalizando as sedes dos três poderes. A gente está falando de uma organização criminosa formada por generais do Exército, formada pelo ex-presidente da República e assessores fascistas, assessores supremacistas, que divididos em 6 núcleos diferentes, com estratégia, com documento elaborado por advogado, dizendo passo a passo como ia ser dado o golpe, desde as justificativas toscas que iam ser feitas até a tomada do poder pelo ex-presidente, é um grupo criminoso que precisa ser punido com rigor. Ele já foi punido politicamente ao ser tornado inelegível, mas ele e os outros precisam ser punidos criminalmente agora, porque são crimes muito graves, e se esse plano engendrado nesses 6 núcleos, que iam desde divulgação de fake news para o tiozinho do WhatsApp reproduzir, até propriamente tentar convencer o Exército a colocar os tanques nas ruas, se isso não for feita, essa punição rigorosa, vai ficar um sentimento de frustração muito grande, e é um recado muito perigoso para que futuros golpistas venham a agir. Eu acho que tem que ser punição rigorosa e exemplar a partir dessas provas contundentes. Cíntia. Amadeu, essa é a operação mais importante até agora, referente aos atos golpistas de 8 de janeiro. E eu queria destacar alguns pontos. A gente já viu que é farto, a documentação suficiente para... tem muita prova ali naquela decisão do ministro Alexandre de Moraes. E antes que alguém diga, mas eles não conseguiram dar um golpe. São crimes que não precisam ser consumados para terem uma imputação. Isso já diante de qualquer contestação, e eu digo isso porque é a contestação principal nas redes sociais bolsonaristas. Mas eu queria chamar a atenção para um outro aspecto, é o fato de que esta operação deu-se na gestão de Lewandowski, Ricardo Lewandowski, que é o ministro menos político do que Flávio Dino. E esse aspecto, ele não deve ser descartado, ele não é fora de contexto. Ele faz, sim, parte de uma estratégia para que não houvesse um maior peso sobre o Supremo Tribunal Federal, como já existe. Alexandre de Moraes está à frente desse inquérito e de muitos outros, e sobre o Supremo sempre paira aquela dúvida e aquela ideia, né, que isso vem também da narrativa bolsonarista, de que o Supremo impôs no Brasil, entre aspas, por favor, uma ditadura do judiciário. Então a gente precisa lembrar que a chegada do Lewandowski, ela também, nesse momento, ela foi estratégica para que essa operação pudesse acontecer. Tem um núcleo político que vem para dentro do 8 de janeiro, é a primeira vez que acontece, porque até então eram os peixes pequenos. Queria destacar também o print de hoje do Ciro Gomes, o ex-ministro Ciro Gomes, que defende a operação. É a primeira vez que eu vejo o Ciro ser tão enfático. Você pode mandar aí para a gente? Eu tenho aqui o print dele. Se tiver aí, pode colocar. Tenho aqui. E aí eu chamo a atenção por isso, porque era um crítico da Lava Jato até então. Lava Jato não, era um crítico das operações do 8 de janeiro até então, e Ciro está, ao contrário disso,
Não, não tem o Amadeu, mas está lá no tweet dele. Bom, vamos tentar com a produção para encontrar. Está lá no tweet dele, eu vi um pouco antes de entrar. Então, o que eu acho importante? Primeiro, a presença do Lewandowski, que traz esse núcleo político para a investigação, com Valdemar da Costa Neto preso em flagrante, não pelo caso, mas por uma arma não registrada, e agora falam numa pepita de ouro. Né, que também teria sido encontrada com Lewandowski, e o núcleo militar. Com Valdemar. E o núcleo militar, com esses 16 militares que estão presentes nessa operação. E por fim, porque agora, finalmente, a gente fica entendendo como funcionava essa organização. Tem uma situação em que o Rafael Martins, que foi preso, ele usava um telefone com prefixo dos Estados Unidos para mandar, para ordenar aquilo que o Alexandre de Moraes considera como parte de um dos eixos, que era aquele eixo inicial das fake news, né, de produzir uma narrativa falsa sobre urnas eletrônicas, sobre eleições, e isso dava início a todo o processo de descrédito, tentativa de descrédito das urnas eletrônicas. E, por fim, eu queria falar dos militares, mas eu queria chamar a atenção para esse print que você trouxe aqui, do general Augusto Heleno. A gente vê que há uma discordância entre eles de como se daria esse golpe. Heleno, por exemplo, não era a favor de depois. Você vê que ele diz, não vai ter revisão do VAR, tem que ser antes. Então, o Heleno, sobre ele não se pode dizer. Enquanto o Bolsonaro tiver com a caneta no poder. Quando tiver na mão, porque depois a gente não pode. Então, sobre o general Heleno, não se pode dizer, pelo menos, se a gente levar em conta somente essa conversa, que ele fosse a favor de que houvesse uma nova tentativa, inclusive com o 8 de janeiro. Ele defendia que houvesse antes aquela GLO e tudo aquilo para colocar a tropa na rua. Então, eu acho que isso também pesa no fato de que vários militares estão hoje dentro dessa operação, ao todo 16 e estrelados. Não são quaisquer militares, né? São estrelados. E destacar a resistência que houve. A resistência do próprio comando do Exército e militares. E dentre eles, a dissidência entre eles. Isso também fica claro, né? Isso. Ah, não faz isso porque você aí soltava o faladrão, você é isso, você é aquilo. O Garnier, sim, esse teria colocado a tropa na rua, outros já não teriam. Então, acho que essa dissidência também, ela existia. Que não houve a unanimidade entre os militares da ativa, porque entre os inativos parecia que a coisa ia acontecer com a aprovação de todos. Mas os da ativa é que rechaçaram e fizeram ali uma linha de contenção para evitar o golpe. O print do Ciro está aí, ó. Está aí, né? Olha o print do Ciro aí. Ari, por favor. Não sei, eu vou ler aqui, se você está distante para você. Não, tá não. Então vai. Se não cair no estrelismo e tiver disciplina para seguir o melhor direito, a decisão do STF anunciada hoje pode ter importância histórica. Não são os vândalos que, apesar de criminosamente terem depredado o patrimônio público, os verdadeiros golpistas. Agora, os peixes grandes finalmente são chamados à sua responsabilidade. Estes tentaram o golpe bem antes do 8 de janeiro. Não praticaram por falta de condições objetivas na comunidade internacional e pela reação em contrário dos comandantes do Exército e da Aeronáutica da época. O mentor foi Jair Bolsonaro. Seu Estado-Maior está alcançado pelas providências de hoje, tomadas com ordem judicial pela Polícia Federal. Faltam empresários, mas é um excelente começo de conversa. Vamos ressaltar que todos os brasileiros devem acompanhar com a máxima atenção os desdobramentos da Operação Tempus Veritatis. Há valores fundamentais em jogo que não podem se anular e nem se sobrepor. São eles a defesa intransigente da democracia e a punição dos que conspirarem e agirem contra ela. Estejam eles onde estiver, desde que se tenha provas concretas que sustentem a acusação. 2. O direito de defesa, de julgamento isento e de não condenação prévia de quem quer que seja. E, terceiro, a supremacia do poder civil, das instituições democráticas e a prevalência do princípio do equilíbrio entre os poderes, sem privilégios nem excessos de nenhum deles. No início aí o ex-ministro fez quase um lead de matéria, né?
tudinho, o que aconteceu e como aconteceu. Amadeu, só por fim, só para complementar, e o caráter translocado de toda a operação, isso também não pode ser esquecido. Um negócio amalucado, né? E por fim, para lembrar que tinha um padre como assessor jurídico e doutrinário, um padre da Diocese de Osasco, José Eduardo Oliveira, é um dos alvos hoje da operação da Polícia Federal. Então você imagina o que é uma operação que tinha até um padre como alguém que trazia a doutrina religiosa para dentro de uma minuta de golpe. Quer dizer, o que se pergunta é, dá certo, gente. Nos dois casos, tanto dessa reunião do 22 de julho quanto do 5 de novembro e das conversas, alguém achou que aquilo daria certo? Preocupante é isso. Alguém achou que prosperaria. Eles acharam umas ideias, poucas ideias, como a juventude diz hoje, poucas ideias, Apoliana. Ideias, a galera, poucas ideias e ruim das ideias. Ruim das ideias. Né? É realmente gente translocada, como a Cíntia disse, que estava desde o começo dando sinais de que queria tomar o Brasil para si. Além de tomar a presidência da República, queria tomar de conta da vida do brasileiro e conspirou para isso, pelo menos é o que as provas que a Polícia Federal traz à tona revelam. Era um enredo que a gente já tinha ele mais ou menos desenhado e agora a Polícia Federal esmiuça como um presidente da República atuou para se perpetuar no poder, usando a estrutura do Estado, tentando convencer o Estado maior, né, tentando convencer as forças de segurança, o Exército, a embarcar nesta loucura, nessa aventura criminosa. E eu queria também analisar a pergunta que muita gente está se fazendo hoje. Bolsonaro vai acabar sendo preso? Bolsonaro preso. Que implicância, já adentrando aqui também no aspecto político dessa discussão e política eleitoral, né? Não, política, tudo isso é política, mas o aspecto da política eleitoral, porque hoje a gente tem um eleitorado dividido. A gente trouxe ontem pesquisa aqui no Jogo do Poder que mostra que o percentual ali continua de brasileiros que